Olá, finalmente agora ao vivo, então, transmitindo em definitivo, começando a nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Curitiba, um momento histórico para o plural. Nós que temos apenas 1 ano e meio de existência, começamos a funcionar aqui em janeiro de 2019 e agora então fazemos a nossa primeira eleição. Uma eleição municipal, e já que nós fazemos cobertura justamente de cidades, faz todo sentido começar por uma eleição municipal. Nós vamos entrevistar a partir de hoje 12 candidatos à Prefeitura de Curitiba. Essa eleição tem um número recorde, de candidatos. Temos 16 pessoas concorrendo à Prefeitura e, portanto, vamos entrevistar os 12 principais, começando hoje com o candidato do PT, Paulo Pusca. Os candidatos escolheram as suas datas, nós não fizemos nenhuma espécie de sorteio nem nada, mas fizemos um convite para os candidatos e eles foram determinando as próprias datas, então foi bem democrático. Hoje nós começamos com o professor Paulo Pusca, que já está aqui fazendo a transmissão com a gente. Nós vamos fazer uma entrevista então de 45 minutos com o professor. Vamos aproveitar para dar um pequeno currículo dele enquanto ele entra. Professor Paulo Pusca, que é secretário, é professor da Universidade Federal do Paraná, já foi professor em Santa Maria também, né, professor? Já fui de Santa Maria, já fui da FURG, da Federal de Rio Grande. E agora está aqui na Federal do Paraná. Também já foi, nesse mandato, foi o chefe de gabinete do reitor da Federal, né, o professor Ricardo Marcelo. O professor Ricardo. E atualmente é secretário-geral licenciado, né? Vamos fazer questão de dizer o licenciado, da outra vez eu já me pediu para... Da UFPR, isso. Da Galinho, deixa eu aumentar um pouquinho o volume teu, que eu estou ouvindo pouco. Você aumenta um tá, que é o sindicato que representa os professores da Universidade Federal do Paraná. E é a primeira eleição do professor, né, para cargos públicos. Então, o volume está no... Não sei se o senhor tem que botar um fone de ouvido aí, mas está com o volume alto aqui. Não, tá ótimo, é só o teu volume estava baixo. Tudo bem, tá. Galinho? Obrigado pelo convite. Posso já começar? Pode, bem-vindo e obrigado por ter colocado o convite aí. Obrigado pelo convite. Para mim é uma grande satisfação estar fazendo essa nossa live contigo, ser o primeiro dos pré-candidatos nesse espaço jornalístico tão importante, que funcionou, de certa forma, como uma alternativa progressista na cidade de Curitiba. Só queria comentar rapidinho que você, no começo dos anos 2000, eu era aluno recém-formado da faculdade e o EDESE me ensinou a escrever no Direito e Justiça, que era um caderninho que o Estado do Paraná tinha, com o Renedotti, com o Maurício Kini, com ele, e outras pessoas que variavam. E a gente tinha um programa de cooperativismo na Federal e eu falava muito sobre isso, associativismo e cooperativismo. E o EDESE me ensinou um pouco por que era necessário esse jornal que discute um bloco crítico, etc. E isso, você faz isso de forma genial e fundamental. Obrigado por me oportunizar a começar contigo esse papo. Muito obrigado, senhor, por ter aceitado. É uma honra que a gente poder fazer essa série de entrevistas e receber os candidatos. Afinal, um de vocês vai ser o prefeito de Curitiba, que é um cargo tão importante para a cidade. A gente faz questão de fazer uma entrevista com todos vocês para que o eleitor chegue lá no dia da votação e saiba muito bem o que está fazendo. Essa é a intenção, né? Professor, vamos começar então falando um pouco de política, né? Política partidária, que é um ponto fundamental aí, né? Já que cada um de vocês teve que passar por uma convenção, teve que passar por uma seleção prévia, né? O senhor tem toda uma carreira que é ligada à política, de certa maneira, sindicalismo, na reitoria, mas o senhor nunca tinha participado de uma eleição desse tipo, uma eleição para um cargo público, né? O que o senhor acha que o credencia para aparecer já como candidato a prefeito de Curitiba? Normalmente o pessoal começa mais por baixo, né? Vereador, deputado. O senhor foi logo para prefeito de Curitiba. Qual foi a sua ideia? De onde surgiu essa ideia de disputar essa eleição? Boa pergunta, Galindo. Antes de responder exatamente o que você está me perguntando, a gente precisa dar valor ao processo democrático de escolha que o PT tem. Eu disputei prévia com o Tadeu Venere, que é um grande deputado estadual, que é uma grande figura do PT de Curitiba, e durante a prévia, politicamente, o PT tem vamos dizer assim, um caminho de discussão radical de ideias, que terminam na convenção, Galindo. No momento que a gente tem a convenção, todos os membros do partido participam e legitimam o candidato escolhido.
Então, quero agradecer imensamente o tipo de debate que eu fiz com o Tadeu, porque durante todo o tempo a gente discutiu a cidade. E isso é muito bacana. No final do debate, ele me mandou mensagem dizendo: Paulo, fomos 6 até agora, hein? Desde a história da redemocratização, 6 candidatos participaram. Agora é você que vai ter que levantar essa bola e caminhar. Eu sou de Curitiba. Lá eu fui candidato a professor, Galindo. Passei no meu primeiro concurso e fui fazer minha carreira como professor. Nós estamos vivendo um dos momentos mais difíceis da política de Curitiba. Um momento que a gente vai precisar discutir a política com qualidade técnica e com um pulso firme do ponto de vista da política. Eu acho que o credenciamento que eu tenho é poder fazer um debate de alto nível e com os elementos necessários que a gente precisa para o debate de agora. Discutir o PT no Brasil, discutir o papel dos servidores públicos, o que uma prefeitura faz para a periferia, como é que é o projeto de trabalho e renda e como é que a gente vai fazer para recuperar a esperança dos curitibanos. O senhor falou do PT, né? Discutiu o PT no Brasil. A gente sabe que uma das coisas que o PT tem feito questão de lançar candidatura e de não estar, por exemplo, apoiando outros candidatos do mesmo arco de ideológico, né? É para poder justamente defender o partido das acusações que sofreu, desse processo todo que aconteceu nos últimos anos. Mas será que esse é um motivo válido para apresentar um candidato? Será que a esquerda aqui de Curitiba não poderia estar toda unida em torno de um mesmo nome, por exemplo? Eu não acho que o PT tenha feito a candidatura do Paulo Crusca para defender o legado simplesmente. Num momento como agora, Galindo, de polarização política, o que está em jogo é o modelo de desenvolvimento. O modelo de desenvolvimento que o Brasil teve e o modelo de desenvolvimento que o Brasil tem. Será que a gente tem que ter uma política econômica social-democrática com uma discussão de sociedade cuja as pessoas sejam o centro? Ou será que está no momento da gente discutir uma outra fase do neoliberalismo? Você vai dizer, mas isso não tem relação com a cidade. Tem, porque a cidade é indutora de economia. E no pós-pandemia, é a cidade que vai dar o rumo da recuperação econômica. Os modelos estão em jogo. Mais do que o partido e o que é legado do PT, o modelo de política que o PT defende é o que vai estar em discussão. Ser deliberativo, primar pela proteção de quem mais precisa, brigar pelo trabalho e renda, defender o Estado, previdência, valorizar servidores e valorizar o povo. Agora, nessa circunstância que a gente tem, e deixa eu só fazer um parênteses aqui, eu não sou nenhuma sumidade em tecnologia, me disseram que a minha imagem está virada, alguma coisa assim, não sei se está aparecendo direito aí para o senhor? Para mim ela está boa. Para mim também, não sei, se alguém aqui quiser fazer um comentário, por favor, pessoal que está entrando, eu não sou muito bom nisso, talvez eu esteja fazendo alguma besteira aqui, por favor, me avisem se for o caso. Mas Galindo é live. Live é assim, live é viva. Live é a gente participando. Não, o que importa é o que a gente está dizendo. A gente não tem muita preocupação aqui com essas questões técnicas, às vezes o importante é o conteúdo, né? Mas também é bom, né? Se eu tiver virado de ponta cabeça, às vezes pode incomodar a pessoa. Não está virado. O senhor está... Aqui o Cristiano Castilho, aqui, nosso colega de Plural, está dizendo que está tudo certo aqui. Vamos ver. Professor, a gente falando aqui de esquerda e direita, o PT, logicamente, tem uma postura muito forte nesse sentido e as candidaturas de esquerda, em função de vários fatores que foram acontecendo aí na eleição, parecem, nesse momento, mais frágeis do que as candidaturas do outro lado. O prefeito Rafael Greca, que, aliás, hoje está internado, né, uma situação aí delicada, todo mundo esperando que ele se recupere, né? Mas o prefeito Rafael Greca continua parecendo ser o favorito nesse momento, né? Tem um candidato também da extrema-direita, né, o candidato Francisquini, que tem um caminhão de votos para deputado estadual, fez 400 mil votos, então é, logicamente, um candidato forte. E na esquerda a gente não vê candidaturas que pareçam ter o mesmo potencial. O senhor vê, pessoalmente, a sua candidatura, o senhor vê que tem onde chegar? Tem como chegar lá? Uma candidatura, uma campanha curta, 45 dias, não pode ir para a rua, no meio de uma pandemia. Até onde dá para esperar chegar a algum lugar, professor? Você tem certeza que você não vê nenhum potencial diferente em candidaturas que estão se apresentando num, talvez, dos momentos mais difíceis da democracia brasileira? Veja, Galindo, as candidaturas à esquerda são as oportunidades de discussão da cidade com novidades e métodos novos.
Eu faria uma defesa aqui importante, tanto do PCdoB quanto do PSOL, porque essas duas candidaturas, por exemplo, precisam, quem sabe, pela primeira vez, elegerem o seu vereador. E na legislação atual, a saída para isso é ter candidatura majoritária puxando o voto. O que talvez foi algo que eu tenho uma certa crítica, embora o Gora seja uma pessoa que eu tenho uma boa amizade, é que com o Gora a gente poderia ter no passado feito uma coligação e apresentado uma frente como aquilo que o Ismael chamou de frentinha. Ou seja, aqueles que vão discutir de forma crítica, no tom que o PT tem, de certa forma o PDT tem, a candidatura como uma outra opção. Mas veja, Galindo, toda a conjuntura está mostrando outros momentos diferentes. Ninguém, por exemplo, imaginava que candidaturas fortes, como as 3 candidaturas que desistiram, sairiam do cenário. Isso muda muito o debate, Galindo. Dia 1º vai ser um debate interessante, hein? Promete outras discussões e opções para a cidade. O importante é que os candidatos tenham convicção e coragem de que tem uma proposta para governar a cidade e não simplesmente marcarem posição. No nosso caso, a gente tem proposta para Curitiba. Candidato, fazer uma provocação aqui. Principalmente no PT, né, a gente vê sempre essa discussão, e nos partidos de esquerda em geral, a gente vê sempre a discussão da representatividade de gênero, representatividade, enfim, de várias das minorias, né, de não ficar sempre nos homens héteros, brancos, disputando o poder. Em várias outras candidaturas do mesmo arco de vocês, a gente vê essa preocupação na formação da chapa, né? O senhor falou, por exemplo, do PCdoB, tem uma mulher como candidata, o PSOL, inclusive, uma candidata trans, né? No PDT tem um homem e uma mulher, o PT tem 2 homens brancos héteros na chapa, né? Não é ruim para o partido isso, tendo em vista a discussão que vocês fazem, o tipo de ideologia que vocês defendem? O PT tem um professor progressista, advogado trabalhista, que vai defender os direitos dos trabalhadores, defender o Estado e a universidade pública. O PT tem mais de 10 candidaturas ligadas ao movimento negro e negra e várias mulheres disputando a campanha. Mais do que ser a pessoa que representa, a pauta precisa estar contida com força e lugar de fala dessas pessoas. Se você ler o plano de governo, Galindo, você vai entender exatamente o que eu estou falando. O PT talvez seja um dos poucos partidos que aquilo que está escrito representa bastante e faz com que a gente tenha pauta para exercício de representatividade. O fato deliberativo, que às vezes faz com que a gente demore um pouco mais para caminhar, faz total diferença. Eu não represento ninguém. O Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras vai fazer esse papel e por isso a diversidade está dentro da pauta que o PT tem. Não acredito que isso possa gerar discriminação de qualquer natureza, até porque a gente não só respeita, como estabelece candidaturas com essa força. Você vai notar isso na chapa fortíssima de vereadores, mulheres e negras e negros. Não, justamente na chapa de vereadores a gente vê essa preocupação, e daí por isso que fica estranho na chapa majoritária a gente não ver a mesma preocupação, né? Inclusive, o seu vice é também um novato, né? O delegado, né? Queria até que o senhor falasse um pouquinho dele, por que 2 novatos e por que 2 homens nessa chapa? Como que surgiu essa chapa? Talvez que pela primeira vez o PT também tenha a sensibilidade de que é preciso discutir o novo da política com os princípios antigos. Eu acho que isso é fundamental. Voltar ao que foi o princípio do PT com uma cara nova, com inovação, inclusive, na discussão. Pedro Felipe discute a questão da segurança pública com a cidadania, com os direitos humanos e com uma pauta antifascista. É fundamental para um momento como agora. Ele atinge uma classe que talvez em outros momentos a esquerda não tenha tido essa preocupação. E no meu caso, no centro de toda a crise política, econômica e social que a gente teve no último período. Eu represento exatamente aquelas categorias que estão do lado do desenvolvimento social com a cara que o PT sempre teve. Repito para você, não imagino que veja problema em relação a isso. Vou te dizer mais, já é reconhecimento dos seus colegas e classe de jornalistas que isso se dá de forma clara e mais precisa no sentido dessa agenda. É necessário a gente olhar para a agenda. Por isso que a gente não pode abrir mão de candidatura, Galindo.
Certo. Encerrando essa parte do partido e das questões políticas mesmo, né? O PT, como a gente sabe, teve um retrocesso em termos de representação aqui em Curitiba, né? Já chegou a disputar o segundo turno, quase ganhou, né? Aquela vez contra o Castaniguchi, o Ângelo Vagnoni, acho que foi 2000, né? Depois também chegou ao segundo turno em outros momentos. A Gleice teve uma candidatura forte para a prefeitura, para o governo já nem tanto. O partido chegou a ter, acho que 6 vereadores aqui no início da década passada. Hoje tem um vereador só, uma vereadora, né, no caso, a professora Josete, e não tem tido o mesmo desempenho nas últimas eleições para prefeito. O senhor vê que o partido, toda essa questão do Jato, do mensalão, foi isso que levou a esse recuo? E como reconstruir o partido nesse momento? Como fazer com que o PT volte a ter força? É isso que está em questão na sua candidatura? Eu vou te responder com uma análise gramsciana sobre a sociedade civil. Curitiba já teve 4 grandes jornais fortes e a comunicação já foi uma comunicação democrática. Curitiba já teve os partidos fortes discutindo tendências, instituições e propostas que eram de esquerda, centro e direita. Hoje a gente tem um monopólio em relação a uma candidatura à direita. Hoje a gente tem um meio de comunicação que a gente considera como oficial e o seu com a coragem desse enfrentamento. Essa crise não aconteceu só nos partidos, Galina. Essa crise aconteceu no Brasil e na sociedade civil. A crise não é política, ela é crise de sociedade. E a gente precisa recuperar ela com novas propostas. Eu imagino que hoje a gente tem um vereador, no final dessa campanha teremos 3. Quem sabe 4. Quem sabe na próxima 6. E a gente vai caminhando assim para uma mudança que já está sendo sentida. Foram 2 candidaturas do Goiânia no segundo turno, com o Cássio e com o Beto. Em outras cidades, grandes surpresas. Em cidades do interior do Paraná, como Londrina, Maringá ou União da Vitória, o PT seguiu governando. É preciso pensar toda essa situação como um todo. Tem toda uma conjuntura política de arrefecimento da própria democracia que a gente não pode deixar de levar em conta. Inclusive, um modo de comunicação que eu e você estamos nos adaptando agora para poder recuperar. O modo antigo de se comunicar está tendo dificuldade. E eu acho que o PT avança e está se adiantando também nessa conversa via live. Desde final de junho, maio, desde o dia do trabalho, Galindo, não teve um dia que eu não fiz uma live e não discuti um tema importante para a nossa cidade. Eu acho que a gente está preparado para fazer um contraponto importante e que, ao mesmo tempo, seja opção de nova estruturação, de um desenvolvimento de cidade com retorno à esperança. Professor, falando agora mais de propostas, né? Eu estava dando uma olhada no plano de governo de vocês, foi um dos últimos a ser registrado, né? Tive menos tempo para analisar ele do que outros, mas uma das questões que está lá proposta são os 30% do orçamento para a educação, né? É uma proposta que a gente esquece às vezes, né? Mas o PT já governou Curitiba junto com o Gustavo Fruit, né? Quando teve a vice e estava na chapa, né? Com a Miriam na gestão do Gustavo Fruit. Essa proposta existia na campanha do Fruit e nunca chegou a se tornar realidade, né? Na época, o prefeito dizia que a conjuntura econômica não permitia, etc. Mas é possível, afinal, e de onde que vai se tirar esse dinheiro? Porque para entrar na educação tem que sair de algum lugar, né? De onde que sai o dinheiro para a gente chegar a esses 30%? Na verdade, tem que sair de algum lugar, mas tem verba que está prevista, inclusive do ponto de vista daquilo que já é separado pela legislação federal. As vitórias recentes, Galindo, como a vitória do Fundeb, que mudou esse percentual, como as discussões em relação ao próprio orçamento. Curitiba é uma cidade que tem um orçamento grande, que é rica, que pode adaptar suas prioridades e pode, ao longo dos 4 anos, cumprir essa meta dos 30. Não significa fazer no primeiro ano. Existe previsão orçamentária para tanto e existem novidades legislativas que garantam isso. A educação é prioridade do PT, como foi, talvez, nos melhores anos de Ministério da Educação, onde o Brasil chegou no pico dos maiores índices e melhores índices com os ministros, seja o Tarso, seja o Haddad, seja o Mercadante. Isso aconteceu de fato e de forma legítima. Eu não tenho nenhuma preocupação de que esse é um dos pontos fortes do PT, assim como a saúde, assim como a assistência social, áreas em que o PT, no governo Fruit, estava na frente
da secretaria. Não me preocupa isso. Talvez outros arranjos, Galindo, sejam maior dificuldade, tendo em vista hoje a atuação dura que vem dos tribunais de conta e órgãos de controle. Não vejo problema com a mudança legislativa recente, inclusive a aprovação do Fundeb, de impossibilidade dessa proposta ao longo dos 4 anos. Professor, o senhor falou que a cidade é rica, mas assim, para tudo existe um limite, né? O senhor estava falando de teoria agora há pouco, né? A teoria econômica diz que a economia é a administração de recursos escassos, né? Então a gente tem que sempre definir prioridades, porque nunca vai ter dinheiro para tudo na vida. A gente sabe isso no orçamento doméstico e principalmente com o dinheiro público, né? No caso da educação, o senhor tem toda a razão de dizer que é necessário investir, que dá para fazer, mas, de novo, eu vou insistir, esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Para entrar na educação, ele tem que vir de algum outro lugar. Tem dinheiro que o senhor acha na prefeitura que está sendo usado em algum lugar que não deveria? E qual é esse dinheiro? De onde que ele sairia? Você respondeu com a tua própria análise. Eu não acho que a economia seja só o uso dos recursos escassos. Eu acho que a economia é um plano claro e aprovado pela população, com a aprovação da grande maioria, para priorização do orçamento. E a educação, a saúde, tem que ser priorizada em governo que se diz pelo desenvolvimento social. Claro que a gente tem escolhas a serem feitas e quando o PT se coloca como governo, ele apresenta soluções. Aí a gente tem que pensar, nós estamos falando de novos equipamentos, nós estamos falando de salário dos professores, nós estamos falando de verba para aumento de creche ou CMEI, nós estamos falando de verba para merenda. Tudo isso, em cada uma, a gente pode ter uma forma diferente de fazer essa colaboração. E aí tem vários projetos que o próprio crescimento da cidade pode fazer diferença. Quer ver eu te dar um exemplo econômico? Se eu tenho um bom projeto de desenvolvimento e fomento, que aproxime, por exemplo, da indústria de Curitiba, aqueles que fornecem para a indústria, e eu corto a despesa do transporte ou da logística, esta sobra vai para algum lugar. Se o prefeito souber negociar com o empresariado e que esse destino possa ser uma escolha política, eu tenho maior orçamento, maior possibilidade de tributo e recolhimento de tributo, não que eu precise aumentar o imposto, mas eu posso equilibrar relações e, a partir daqui, um bom projeto de desenvolvimento. Vou te dizer mais, dá para ousar, Galindo, em período pós-pandemia, os pais já sabem agora a importância dos professores e das professoras das creches. Eles ficaram com os filhos em casa. Priorizar isso é falar a verdade. Eu só vou querer fazer um comentário contigo de uma experiência muito bacana de 2 grandes amigos que eu tenho que moram na Nova Zelândia. A primeira-ministra da Nova Zelândia, que tem um partido parecido com o PT, quando começou a pandemia, ela foi para a televisão com o Estado apresentou o que era a pandemia. Isso, essa transparência, Galindo, faz toda a diferença, porque o povo confia no seu mandatário. E esse detalhe é fundamental para que a gente possa superar qualquer crise. As pessoas precisam confiar no candidato e precisam confiar no prefeito. Não que haja desconfiança em relação a quem está, mas essa coisa do cara a cara, Galindo, de eu encontrar você no restaurante, de eu bater papo com você na porta da universidade, de eu caminhar com você na rua, de eu ser aquela pessoa que tem um gabinete aberto, sem demagogia, e que eu atendo a população de forma institucional, mas ao mesmo tempo transparente, faz toda a diferença para a resolução do problema. Você sabe que isso é fundamental. Você pode ter dúvida. Assim como eu estou atento hoje, eu vou estar atento no futuro, com equipe atenta. O perfil do candidato, Galindo, é muito parecido com o perfil de quem vai compor a equipe. E isso faz diferença. O PT tem essa força. Ele discute em alto nível qualquer área do plano de governo. O senhor falou do magistério, né? Um dos pontos que teve de confronto entre a administração do Fruit, de qual vocês participaram, e a atual gestão foi justamente o plano dos servidores do magistério, que foi congelado, né? Nunca foi implantado. O senhor se compromete a implantar ele e, de novo, em que condições a gente consegue ter a garantia de que é viável fazer isso numa economia pós-pandemia que a gente sabe que ficou feio, né? O cofre, não só da prefeitura, como do estado e do país, todos eles sofreram com esse momento da pandemia. Como é que a gente pode se comprometer? Como é que o senhor pode imaginar
que vai prometer fazer o plano de carreiras num momento como esse? Você sabe o que mais pesa para o empresário, Galindo? A instabilidade de quem negocia. A minha experiência como advogado trabalhista e como gestor da universidade fez com que eu tivesse credibilidade em negociação. Quando a gente fala disso, a gente está falando de como vai ser viável a implementação desses projetos. Se você tem na frente da prefeitura alguém que consegue ter credibilidade em todos os setores, a diferença vai estar, primeiro, sendo colocada como metodologia de alcance disso tudo. Eu fui um negócio, por que eu disse isso? Eu fui um dos negociadores dentro do RH do aumento e mudança salarial desses professores. Participei de todas as fases da implementação desse plano. Esse plano era viável politicamente, juridicamente e economicamente, e ele não fugia dentro da lei de responsabilidade fiscal que você poderia ter feito. A escolha do Greco de não implementá-lo, ela é ideológica. Ela tem relação direta com a escolha do uso dos recursos. Não dá para brincar com o salário de quem é responsável 70%, 80% pela prestação do serviço público. Curitiba tem uma das melhores prestações de serviço público na educação, uma das melhores prestações de serviço público na saúde, mas precisa ter direção para atingir todos os lugares. Está cheio de creche fechada, está cheio de escola fechada, tem unidade de saúde fechada. Isso precisa ser priorizado e a gente vai precisar reabrir e esse plano tem que vir a caminhar. Se os empresários entendem que nós temos credibilidade e os servidores confiam na nossa capacidade de negociação, com meta e direção, mas com transparência e manutenção de palavra, eu não vejo problema numa dura e árdua negociação que possa ser feita para a manutenção dos planos. Galindo, uma coisa que a gente não pode esquecer, para onde vai esse salário, Galindo? Se não no gasto. As pessoas usam o salário para fazer compra, usam o salário para gastar e colocar na economia. Nenhum professor vai fazer não é brincadeira, vai tentar arriscar dinheiro no mercado de capital. Nenhum professor vai fazer aposta na Bolsa de Valores. Salário de professor vai para a economia direta, vai para o setor produtivo, gera mais emprego. É isso que a gente precisa. Pessoas com salário na mão para girarem a própria economia. O que gera problema numa economia como a nossa, às vezes, é uma excessiva aposta no mercado de capital sem estruturação do setor produtivo. Isso já estava no Keynes lá nos anos 30. Mas, por outro lado, também um setor estatal muito pesado pode ser complicado para as pessoas, porque, afinal de contas, isso exige mais impostos também para pagar o salário desses funcionários, num momento, como a gente já falou, de pandemia, né? Como é que você imagina uma política fiscal do PT como prefeito de Curitiba? Qual é o setor pesado em Curitiba? Se Curitiba tem 68% de serviços e o que sobra de serviços é o setor produtivo em torno do SIC com o setor industrial, não tem isso que você está falando. Isso que você está falando serve para análise macro, Galindo. Para análise micro não tem. Na análise micro, o prefeito induz a economia mostrando o que vai fazer de plano e atraindo o empresariado para dentro desse. Eu vou te dar exemplo que em várias cidades aconteceram com retomada de crescimento da economia, quando o prefeito coloca uma pauta clara de onde vai aplicar os recursos e qual as portas, do ponto de vista empresarial, que pode abrir para a cidade. Qual é o potencial produtivo e de construção de economia que Curitiba tem? Isso tem que estar bem claro. É aqui que você atrai investimento para a cidade, público e privado. Agora, o senhor falou que não é pesado, né? Mas para o curitibano médio, principalmente, imagino que para o pessoal que tem classe média baixa, o IPTU é pesado sim, né? O senhor acha que não? Pretende subir? Você está falando de outra coisa, você está falando do imposto. Eu estou falando de qual é o setor de Estado que pesaria. O IPTU é pesado, muitas vezes precisa ter discussão de progressivo. A classe trabalhadora às vezes paga mais por um modelo tributário que o Brasil tem como um todo. Isso vai para a discussão até da reforma tributária, não acho que é o caso da gente fazer aqui, mas o IPTU tem retorno, galera. A gente não pode esquecer disso. Se tem uma verba fechada, é essa verba orçamentária que está imposta. As pessoas não reclamam de pagar imposto em Curitiba. Elas podem até reclamar, mas elas pagam. Não é a inadimplência que cresce, é uma sensação de mau uso desse recurso.
E isso o prefeito não pode ter medo de encarar para discutir com a própria população. Eu acho que é muito mais a forma e metodologia com que essa discussão venha do que necessariamente essas mudanças específicas. Não vai ser do PT, Galindo, que vai vir o discurso menos imposto. Infelizmente, a gente não tem como fazer isso se a gente tem certeza que em momentos como crise, que é o que a gente está vivendo, a gente precisa do serviço público. É o serviço público nessa hora que recupera a economia. E depois é a retomada da economia que recupera o próprio Estado. O nosso começo é a valorização desse Estado. E vou dizer mais, Galindo, talvez só a gente tenha coragem de fazer essa discussão e debate. No caso da saúde, eu imagino que o senhor esteja falando, quando fala em valorizar o Estado e pelo discurso que vocês têm, em retomar também as unidades de saúde que estão sendo terceirizadas, as UPAs, né? É essa a ideia e como é que faz um processo desse, até juridicamente, já que o senhor é dessa área, né? Boa pergunta. Primeiro ponto é reabertura daquilo que é a estrutura do Estado está fechada. Segundo ponto é discussão de viabilidade das parcerias que possam aparecer. Terceiro ponto, valorização do Sistema Único de Saúde, que nunca foi tão necessário como um período de agora. Tudo isso que você está falando é uma proposta se eu tenho um momento do normal e outra proposta se eu tenho essa transição necessária. Essa gestão vai precisar ter dois momentos. Uma transição dos 2 primeiros anos, uma outra possibilidade nos 2 outros anos. Mas mais do que tudo, a gente precisa ouvir os profissionais da saúde e os técnicos que sabem como fazer esse gerenciamento. O nosso modelo de plano de saúde, de plano de governo na saúde, contou com o médico da família, contou com o sanitarista, contou com representantes do SUS, contou com enfermeiros e contou com a sociedade civil. Mais do que tudo, tem algo que precisa ser valorizado em Curitiba, que foi uma grande vitória em que o PT teve participação, a retomada dos conselhos. É lá na ponta que a gente sabe o que está acontecendo em cada espaço e equipamento público dessa cidade. Pode ter certeza, se você quiser saber qual é o problema da saúde, vai no Conselho Municipal, vai no Conselho Distrital, você vai perceber que ali está a efervescência dos problemas. E o PT, como sempre compôs o Conselho, conhece a realidade do povo. Um dos pontos que necessariamente vai ser de grande discussão no próximo mandato é a licitação do transporte coletivo, né? A gente teve uma licitação no governo do Beto Richa que foi muito polêmica e depois alvo de várias denúncias. E agora esse contrato vai chegando ao seu fim, né? Qual que é a proposta do PT para esse assunto? Normalmente os governos mais à esquerda falam em um oligopólio aqui em Curitiba e falam em enfrentar o que seria um cartel desses empresários. É esse o seu discurso? Como é que faz isso? Tem várias coisas que passam por esse aspecto. Primeiro, a gente precisa rediscutir o modelo de modal. Isso você já sabe, que você inclusive escreve matéria relacionada a esse tema. Não está na hora da gente pensar na transição para a tarifa zero? Não está na hora da gente pensar em outros modelos que outras cidades ao nosso lado já estão implementando, como melhoria das vias de acesso para a ciclovia, maior utilização e incentivo das bicicletas, maior incentivo para que as pessoas caminhem até o seu trabalho? Esse é um detalhe que precisa ser dito. Segundo, enfrentamento das decisões políticas que não são transparentes em relação ao transporte. O problema não é tomar uma decisão, Galindo. O problema é não consultar a população ou fazer as escondidas. A população cobra, embora não diga. Às vezes a população se irrita com o método da crítica, mas ela concorda. E já teve eleição em Curitiba que o prefeito foi eleito por denunciar a situação relacionada à formação de cartel ou oligopólio ligado ao transporte. Eu acho que essa crise veio com força, ficou escancarada na pandemia. Talvez um dos pontos mais polêmicos foi o repasse dos valores para as empresas que ali estão e que foi um repasse alto em relação ao que foi repassado para quem de fato está dentro da economia. Não tivemos propostas de recuperação, por exemplo, daqueles que fundaram startups, daqueles que tinham um pequeno comércio. Eu vejo em torno da universidade, mais de 5 restaurantes e cafés fecharam. Você sabe disso, que você também convive ali no entorno. Aquilo era economia local que gerava emprego local. Isso se reproduz nas áreas do interior dos bairros. Como é que a gente vai fazer essa retomada? Isso é mais importante do que essa discussão que você está tendo, que essa seja uma
O enfrentamento dessa discussão não vai se dar só para o prefeito, vai se dar também para a Câmara, até porque é das discussões que se trava dentro da Câmara dos Vereadores. Tem que ter coragem, tem que ter proposta, enfrentamento, e vai ficar bem claro no momento que você escolhe qual a saída e qual é a discussão que você vai fazer para frente. Mais do que nunca, a gente precisa entrar e enfrentar o problema desse contrato. O contrato não vai terminar na gestão do prefeito eleito, eu ser eleito não vai terminar discutido e colocado à disposição da população, porque em 25 a licitação vai acontecer. Durante esse governo, esse processo virá, e você sabe muito bem, não foi só um problema de Curitiba, não é só um problema do nosso estado. Várias cidades grandes e metropolitanas têm uma crise relacionada ao próprio transporte. E nós, quando tivemos talvez a oportunidade de mudar esse jogo, faltou algumas outras discussões que aí a gente vai precisar pensar a hora de fazer isso. Por exemplo, já poderia ter há mais de 4 anos um novo modal. E esse modal engatou em questões específicas jurídicas, que passam pelo corporativismo, que passam por decisões judiciais, que passam pela criatividade do ponto de vista de novas propostas a serem pensadas, e passam também por problemas relacionados à corrupção, que a gente não pode tapar o sol com a peneira. Mais do que isso, Galindo, esse problema é um problema metropolitano, porque a gente tem integração e passa por repasses, inclusive, do governo do Estado. Ou seja, o prefeito eleito vai ter que discutir com as outras instâncias de poder. Proposta de novo modal sem financiamento do governo federal? Complexa. Proposta de novo modal sem financiamento internacional? Difícil. A gente precisa mais do que recursos que a gente tem para pensar em novas saídas. Mas, em primeiro lugar, consultar a população. A população precisa opinar sobre o que quer os seus modais e como o seu transporte pode funcionar. Só um detalhe que eu quero lembrar para você. No Tatuquara, nessa nova regional, ainda não está resolvido a questão do transporte coletivo naquela região. Os trabalhadores que saem do Tatuquara levam de 5 a 6 horas para chegar no centro. Tem gente que acorda 3 horas da manhã para poder trabalhar às 8. Esse problema é um problema que tem relação com o PT, porque tem relação com aquele que menos tem acesso ao serviço público. Em potencial, aquela população que se participar de decisão. Professor, uma questão que a gente tem que falar também é a crise hídrica, né? Embora normalmente o pessoal acabe dizendo, mas é a Sanepar, mas o prefeito tem também atribuições que são relacionadas a isso, né? O que o senhor imagina que um prefeito de Curitiba poderia fazer resolver, ou pelo menos amenizar essa crise que afeta tanto as pessoas aí a cada 3 dias, né? Falta água 1 dia e meio nesse momento. O que o senhor imagina que dá para falar sobre isso? Do longo para o mínimo. Como é que eu posso ter um posicionamento em relação à discussão da água, se para mim eu tenho dúvida a respeito da privatização ou não privatização da Sanepar? Primeira coisa que tem que ficar clara. A posição tem que ser clara. A minha é clara. Sou contra a privatização desse serviço. Seja Copel, seja Sanepar. Desde a qualidade da prestação do serviço, passando por quem dirige o interesse. E se for privatizado, a crise vai aumentar, Gabi. Talvez esse ponto a gente tenha que trazer. Segundo ponto, Curitiba tem análise técnica importante e necessária para passar por isso. Mas ela vai precisar fazer interface com a região metropolitana. Terceiro ponto, não se discute água no município sem passar pelos órgãos e estruturas de poder dentro do Estado. Vencer a crise hídrica é uma necessidade de Estado, onde o governador tem que estar envolvido. Quarto ponto, a gente precisa envolver outras instâncias, porque também a água, como direito fundamental e como toda a estrutura constitucional que já teve, passa por uma discussão ambiental. Em tempos no governo federal, se falar de meio ambiente como se a crise pudesse ser necessária para passar boi e boiada, essa foi a expressão do ministro do Meio Ambiente, essa tensão se torna bastante complexa. Alguém precisa fazer a defesa da água, da necessidade da água como direito fundamental e da priorização dessa análise. O PT já mostrou competência em outras análises, inclusive com a conformação nacional da ANA. Eu não sei se você sabia, foi numa gestão petista que a ANA teve essa preocupação dentro do planejamento. Água, Galindo, é planejamento. Energia é planejamento. Internet também é planejamento.
A gente precisa disso. A nossa candidatura tem relação direta pelo passado meu mesmo, de ter vinculação com institutos de planejamento. Mas planejamento é uma palavra que os militares sabem bastante a importância, porque eles têm planejamento dentro das suas estruturas. Mas o neoliberalismo não gosta. A questão do dinheiro a curto prazo sempre é a agenda que o neoliberalismo tem. Sem planejamento, a gente não alcança soberania, galera. Não alcança autonomia, não alcança liberdade. Eu falando isso, me lembro até do velho Brizola, não é isso? Que era mais petista do que a gente possa imaginar. Professor, uma última pergunta antes da gente passar para o bate-bola final. Tem que falar de coronavírus, né? O que o senhor... Eu estou triste aqui, que vai passar para o final. Porque eu queria que a gente falasse mais 3 horas, eu e você. Pois é, mas o Instagram tem até limite de tempo aqui. O senhor falando sobre coronavírus, o que o senhor imagina que dá para fazer de diferente? Qual é a sua crítica à gestão do prefeito Greca nesse sentido? O que dava para fazer de diferente? O que o senhor imagina a partir de 1º de janeiro, caso venha a ser prefeito? Eu gostei de você falou, que você ter falado o que dá para fazer diferente. Eu te diria o que dava para fazer diferente, porque agora a gente tem pouca coisa para fazer diferente, mas a gente tem coisa para fazer ainda. Veja, as principais cidades com estrutura e força, como é a cidade de Curitiba, enfrentaram o corona com um lockdown pesado de 60 dias no começo. Isso era algo que a gente não podia ter. Política da escolha em relação ao combate do coronavírus. Isso piorado por uma postura completamente despreocupada e irresponsável do governo federal, que acabou gerando tudo que a gente viu para frente e o número violento de mortes e, inclusive, contaminações que a gente está sentindo, em especial na classe trabalhadora, na classe dos profissionais da saúde e dentro de professores e professoras de escola. Foi quem foi mais atingido com as mortes. Você já pensou, Galindo, você não poder se despedir dos seus entes queridos? Ele começa com uma questão ligada à questão sanitária, mas termina numa questão cultural. Já que a gente está caminhando para o final, é importante recuperar, além da identidade, um projeto de Curitiba vinculado à sua história e à sua memória. Você sabe a importância disso. Se a gente repete numa entrevista como essa, a necessidade de resgate da memória do que sempre foi Curitiba, a gente se espanta com o que a gente passa a analisar. Eu e você temos uma coisa em comum, como todos os telespectadores têm. Prioridade nossa é amar e desenvolver uma Curitiba que possa cada vez mais ser Curitiba das pessoas e da gente. A gente sabe disso. E isso a gente faz conhecendo a cidade. Não é à toa que o próprio prefeito conhece a cidade. O problema dele é que ele não conhece as pessoas. Ele não conhece nem quem são os servidores que mais têm potencialidade dentro da equipe dele. Eu fui chefe dessa área, Galindo. Se duvidar, eu sei onde estão os principais diretores, coordenadores, técnicos que conhecem como ninguém as saídas para a cidade. Mas tem uma coisa que ninguém sabe mais: o povo que vive as mazelas da cidade. Se eu fizer com que todos esses, num grande espaço e com descentralização, possam ser ouvidos para participar, a gente supera a crise, Galindo. Foi assim que a Itália se recuperou no pós-guerra. Foi assim que a Alemanha se transformou numa grande potência mundial. Foi assim que os Estados Unidos saiu de um estado mais desconhecido para uma das maiores potências do mundo. Essa frase constitucional chamada We the People significa nós somos o povo. E se nós somos o povo, a responsabilidade é de todos. É uma tarefa da política devolver a responsabilidade para quem precisa ter, o povo. E quando o povo decide, a sabedoria vem e a gente toma a melhor decisão. Esperança, Galindo, vontade de vencer e sorriso na cara. A gente não precisa ter cara fechada para vencer a crise. E eu tenho tranquilidade, porque a gente vai estará sempre em Curitiba. Sou servidor público, tenho lugar para voltar depois que tudo acaba e tenho tempo para poder pensar na nossa futura e grande cidade. Professor, a gente tem que passar para o bate-bola final aqui, antes que acabe o tempo aqui, porque senão os outros candidatos vão reclamar que o senhor teve mais tempo. Então vamos começar. Aumenta o tempo de todos agora. Oi? Aumenta o tempo de todos. Vamos lá. Bate-bola, vamos lá. Professor, se o senhor tivesse que escolher um livro, qual seria?
Um livro? Já numa outra entrevista eu já falei. Um dos livros que mais me encanta, vou falar dois, hein? Ser e o Nada, do Sartre, e 100 Anos de Solidão. Um filme? Um filme que a gente possa pensar aqui, quem sabe, eu já tinha falado numa outra vez, Em Algum Lugar do Passado. E uma música? Uma música? Apesar de Você, do Chico Buarque de Holanda. Muito bem, a resposta política, né, nesse caso. Menos artística, mas política. Professor, tem duas perguntas que eu vou fazer para todo mundo. Para alguns é mais fácil para adivinhar a resposta. Vamos lá. O senhor no segundo turno, eu estou fazendo essa pergunta, obviamente, porque eu vou ter que fazer para todos, então seria estranho não fazer para o senhor. No segundo turno, em 2018, o senhor votou no Haddad ou no Bolsonaro? No segundo turno eu votei no Haddad como votei no primeiro, só votei numa pessoa. Se fosse votar nos Estados Unidos, Trump ou Biden? Se eu fosse votar nos Estados Unidos, eu votaria nos democratas. Certo. E agora a gente preparou uma brincadeirinha aqui, que é uma espécie de quiz sobre a cidade aqui. Fazer 5 perguntas para o senhor. O senhor falou que o Greca conhece a cidade. Vamos ver o nível de conhecimento dos candidatos. Mas que maldade. Não é nada muito difícil. O senhor mora aqui desde o quê? 20 anos já? Eu nasci em Curitiba, fiquei 8 anos fora só, no Rio Grande do Sul, porque eu era professor de lá. Então tá. Então, professor, imagina, agora tem que prestar atenção aí no quiz, senão depois vai dizer que eu fiz maldade aqui, ó. O senhor está de costas pro hotel o Mabu, ali no centro. Qual que é o prédio que está na sua frente? Se eu estou de costas para o Mabu... Não, se eu estou de costas para o Mabu, de costas para o Mabu, o que está na minha frente... O que está na minha frente é aquele café, o Café Curitiba, Casa Cor-de-Rosa. Na minha esquerda, o Guaíra, na minha direita, para Santos Andrade. Se eu estou de costas para o Mabu. Tá certo. Professor, a Rua da Biblioteca Pública ali, a Cândido Lopes. Quem foi Cândido Lopes? Pergunta de história. Eu não vou me lembrar. Passo. Não vai lembrar. Erro. O Greca já ganharia 1 ponto nas minhas costas aqui. Agora uma pergunta sobre bairros. Já falamos de centro, agora é sobre bairros. Tem uma vila importante no Alto Boqueirão que tem um problema com uma linha de trem. O senhor lembra qual é essa vila ou não? Puxa vida. Não vou lembrar, Galindo. Tem duas, na verdade, no Alto Boqueirão com problema de trem. Eu não vou lembrar o nome dela. Eu conheço a Pantanal, pelo menos. Não sei. É que a Pantanal é um pouco para baixo, né? E ela tem também um problema de trem na divisa com São José dos Pinhais. Se nós estivermos falando da mesma, ali tem. Na saída, na velha saída, onde era a curva do tomate para o aeroporto. Muito bem. Professor, sobre cultura agora. Ano passado teve uma atriz aqui de Curitiba que ganhou o prêmio mais importante do Teatro Nacional. O senhor lembra quem é, não? Rapaz, não vou lembrar porque eu confundo ano passado com o ano de 2018. O quiz é difícil, ó, tem que fazer difícil. E a última pergunta, assim, agora é uma pergunta de localização. Até aqui foram 5. Fiquei com a metade da nota. Imagina que o senhor tem que ir do Abranches, cemitério do Abranches, até o Portão. Qual que é o caminho que o senhor faz? Aí tem 3 caminhos. Se eu posso ir por dentro do Abranches, pegando pelo lado direito e seguindo como quem cruza lá para a Cruz do Pilarzinho, descendo pelas Mercês, passando pelas Torres, chegando no centro, pegando a Tapajós e aí pegando a Jacarezinho, eu posso ir por esse caminho, ou eu posso descer a Matheus Leme, seguir a Matheus Leme em frente e ir por ali, ou eu posso, quando chegar na Matheus Leme, virar na subida que vai dar na Holanda e ir por dentro das Rápidas. São 3 possibilidades. Eu já vi que o senhor é bom motorista aí, porque eu me perco bem mais fácil do que isso. Mas é que nessa dei sorte porque eu sou da região norte. Aí fica mais fácil. Tem origem perto da frente. E agora, professor, agora falando mais sério, assim, o senhor tem um minuto e pouquinho para olhar para o pessoal que está vendo a live aí, que vai ver depois aqui a transmissão também no site, nas nossas redes sociais, e para dizer, afinal de contas, por que Paulo Pusca quer ser o prefeito de Curitiba a partir de 1º de janeiro. A câmera é sua. Tem uma coisa que eu sempre me preocupava quando eu participava da política. Aquelas pessoas que chegam em determinado momento e desistem de lutar. Aquele pai de família que quando chega ao final do dia, ele não conseguiu chegar na meta que ele precisava de salário,
e aí ele chega em casa, está cansado, não tem dinheiro para poder dar para o filho aquilo que ele gostaria, às vezes o filho pediu alguma coisa, ele não fechou o orçamento para chegar. Me preocupo muito com aquela mãe que é separada, que não tem marido, que tem 2 ou 3 filhos, que quando chega em casa tem o 3º e o 4º turno, e quando vai dormir não consegue pegar no sono, tem dor na perna, acorda de madrugada e no outro dia tem que pegar cedo. Me preocupo com as pessoas, por exemplo, que andam de ônibus e tem trechos que não conseguem fazer se não for caminhando. Tem gente que pega ônibus e ainda anda 1 quilômetro para poder chegar em algum lugar. Isso existe em Curitiba. O meu interesse é que a gente possa ter um governo voltado para essas pessoas, para as pessoas que desacreditaram, mas que precisam voltar a acreditar. Hoje eu tenho um servidor público desacreditado, hoje eu tenho artistas muito chateados. Tem uma coisa que eu acho que você sabe, em algumas noites eu toco na madrugada, não agora, Carrom, no ponto final aqui do meu amigo Riad. O que eu percebo ali? As pessoas que tocam na madrugada estão sem trabalho desde que começou a pandemia. Os músicos, os artistas, as pessoas de teatro, elas precisam retomar a vontade e o crescimento. Muitas pessoas fecharam o comércio. Eu me preocupo com aquele que tem comércio familiar, Galindo, e que, por exemplo, 5 da manhã ele pega a verdura no Ceasa, 6h30 com a família, ele corta essas verduras para fazer as comidas, abre o seu comércio, trabalha o dia inteiro, 8 horas fecha, limpa tudo para poder voltar. Esse cara trabalha às vezes numa economia familiar, mas ele está no centro da cidade, gerando economia para um café ou para um restaurante muito próximo a gente. Essas pessoas abriram mão do interesse pela política. Elas até podem votar no status quo, Galindo, mas elas votam porque elas não têm mais esperança. O nosso interesse é mostrar uma cara para vocês que se parece com essas pessoas. O dia que a gente tiver essa empatia, Galindo, eu acho que a gente resgata a política. O que você está vendo em todas as cidades do país, naquelas que as pessoas voltaram a ter interesse no voto, é a empatia. É preciso um grande movimento por empatia. Te faço um pedido. Não posso pedir para você votar em mim, mas te peço o seguinte: faça entrevistas com os candidatos mostrando a necessidade de que eles tenham empatia. Talvez a empatia seja o primeiro passo para a gente se propor a cuidar das pessoas. Como advogado, eu sempre tive empatia para os meus clientes. Como professor, eu me preocupei com a empatia em relação aos meus alunos. Mais do que o conteúdo que eu dava, era a empatia. Era mostrar para ele que eu tinha preocupação com o futuro dele e que eu sabia que nas mãos dele estava o futuro e não só na minha. Esse processo de empatia desenvolve e faz nações vencerem. Para terminar, a Iugoslávia da Segunda Guerra recuperou a mobilidade através da construção da estrada de ferro. Quem colocou os dormentes foram a juventude. A juventude botou o dormente. A juventude pavimentou a recuperação da Iugoslávia. A juventude precisa pavimentar a recuperação de Curitiba. É preciso ter amor pela cidade que a gente vive e a gente faz isso dando a cara para bater. Muito obrigado, meu amigo. Professor, a gente que agradece aí pela sua participação, pela gentileza de aceitar o convite, de se expor aqui a todas as perguntas. Isso é parte da democracia, né? Responder aos jornalistas que, no fim das contas, estão só expondo as perguntas que a gente imagina que a população quer fazer para vocês, né? O papel do jornalista é justamente fazer essa intermediação para que o eleitor chegue lá no dia 15 de novembro e saiba, afinal de contas, por que ele tomou aquela escolha e não seja só escolhendo por um santinho que encontrou na rua na véspera, né? Então, muito obrigado por participar. Acho que isso é a nossa colaboração que a gente pode dar. A gente vai voltar amanhã com o Dr. João Guilherme, candidato do Novo, e vai fazer as entrevistas com os 12 candidatos e vão estar todas disponíveis para você que está vendo aqui. Vão estar todas disponíveis aqui no Instagram, no Facebook e no próprio site do Plural, que é, afinal de contas, o novo jornal da cidade e está aí para fazer esse papel. Professor, muito obrigado. Deixa eu contar uma curiosidade só. O João Guilherme, em 1989, a gente era da mesma chapa do Grêmio do Colégio Medianeira. Só que naquele tempo aquela chapa era inovadora e progressista. No fim, progressista de nós dois fiquei eu. Mas é a vida, não tem o que fazer. Obrigado, galera. Tá certo, professor. Obrigado pela atenção e até a próxima. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.